chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias. Hoje nesse boletim você vai conferir as principais notícias que são destaque nos noticiários. Ex-morador de rua Givaldo Alves se envolve em polêmica. Ana Maria Braga deixou os fãs preocupados e no caso Henri Borel, uma vitória e também as últimas notícias sobre o paradeiro do suspeito no caso Lara. Então se prepare e vem com a gente saber de tudo que é destaque nos noticiários, as notícias que você não pode perder sobre o caso Henri Borel e as principais notícias do dia você confere a partir de agora e deixa aqui o seu comentário. Vamos falar sobre o ex-morador de rua que prestou depoimento à polícia no Distrito Federal. O ex-morador de rua Givaldo Alves prestou nessa semana seu primeiro depoimento à Polícia Civil no caso em que é investigado sob suspeita de crime de estupro de vulnerável. Ele se tornou conhecido após ter sido agredido pelo personal trainer Eduardo Alves, que flagrou a mulher Sandra Mara Fernandes tendo relações sexuais dentro de um carro com Givaldo em Planaltina, no Distrito Federal. Segundo o laudo, Sandra Mara estava em um surto psicótico. Ele foi recebido na delegacia por uma promotora de justiça que o informou de uma decisão judicial que o impede de falar o nome Sandra Fernandes. A defesa de Givaldo afirmou que o ex-morador de rua também está na posição de vítima, uma vez que sofreu agressões do personal trainer. Os advogados dele disseram ainda que caso as entrevistas concedidas por Sandra tenham exposto pontos sensíveis, medidas judiciais cabíveis poderão ser tomadas. Sandra Fernandes falou sobre o caso. No último dia 27, Sandra Fernandes também se manifestou após receber alta do hospital. Pelas redes sociais, ela afirmou que busca na justiça os seus direitos, pois, segundo ela, nunca faltou o respeito com ninguém e não merecia ter sido tratada como uma qualquer. E aí, deixa aqui nos comentários o que você acha de toda essa polêmica. Sandra também concedeu entrevista em grandes canais falando sobre o caso. Ela falou sobre os ataques que recebeu e revelou que foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar. Afirmou que ouviu coisas que não condiziam com o que ela era e que foi obrigada a se desfazer da loja que tinha por causa dos ataques que vinha recebendo. Sandra contou ainda que teve acesso à repercussão do caso apenas depois de sair da clínica psiquiátrica onde esteve internada e que tinha contato somente com o marido por videochamada, e ela desabafou: "Eu não imaginava que minha vida tinha sido tão exposta. Achava que era uma pessoa completamente saudável." A mulher afirma que tem apenas flashes do que aconteceu e que não tinha noção da gravidade da situação. Durante o tratamento, Sandra contou que os funcionários da clínica a trataram muito bem, mas que apesar de todo o apoio, se sente triste por saber que terá que tomar medicação para o resto de sua vida. E aí, o que você acha? Quem é a vítima nessa história? Sandra Mara Fernandes? Givaldo Alves também seria uma vítima ou ele se aproveitou da situação? Vamos falar agora sobre Ana Maria Braga, que deu um susto em seus fãs. Ao final do Mais Você nessa semana, Ana Maria Braga deu o maior susto nos telespectadores ao não conseguir encerrar o programa após engasgar. Apesar do susto, a apresentadora passa bem. Enquanto provava uma receita de bolo que fez, a apresentadora acabou se engasgando e não conseguiu disfarçar, deixando Louro Mané e Juliane Massaoca preocupados. Enquanto isso, Louro pedia: "Olha para o céu, traz aguinha para ela", tentando acudir Ana Maria, que não conseguia falar.
Após tomar água e conseguir falar, Ana Maria pediu desculpas ao público e também aos colegas de palco. Respondeu Juliane que decidiu encerrar o programa 3 minutos mais cedo. Acontece, vamos encerrar com esse bolinho maravilhoso. Mesmo tendo conseguido desengasgar ao vivo, os telespectadores ficaram preocupados quando Mais Você encerrou antes do previsto e comentaram nas redes sociais sobre o assunto. Apesar da preocupação, Fátima Bernardes, do programa Encontro, afirmou que Ana Maria Braga havia sido atendida pelos médicos da emissora TV Globo e que estava bem. E aí, mas que susto Ana Maria deu na gente, não é mesmo? Ainda bem que foi só um susto. E agora vamos falar do caso Henri Borel. A Câmara dos Deputados concluiu nesta semana a votação do projeto de lei que torna crime hediondo o homicídio contra menor de 14 anos. O texto segue agora para a sanção presidencial, também aumenta as punições para os crimes de injúria e difamação cometido contra menores. Está nas mãos então do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. O texto foi apelidado de Lei Henri Borel, uma vez que ganhou força diante da repercussão da morte do menino de 4 anos em março de 2021 no Rio de Janeiro. A criança foi morta no apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros, e o então padrasto e ex-vereador Jairo Souza Santos, conhecido como Doutor Jairinho. De acordo com as investigações, a criança morreu por conta de agressões do padrasto e pela omissão da mãe. Um laudo apontou 23 lesões por ação violenta no dia da morte de Henri. A proposta já foi aprovada na Câmara, mas como o texto foi modificado no Senado, voltou para nova análise dos deputados e agora segue para a sanção presidencial. Um crime é considerado hediondo quando é praticado com crueldade e causa repulsa na sociedade. Nesse tipo de infração, não cabe fiança, indulto ou anistia. Além disso, o acusado precisa cumprir o início da pena em regime fechado. O texto inclui no Código Penal a classificação homicídio contra menor de 14 anos e a coloca como uma variação de homicídio qualificado, cuja pena de reclusão é de 12 a 30 anos. A proposta ainda prevê o aumento da pena em 2/3 se o responsável pela morte do menor de 14 anos ocupar os seguintes papéis: for pai ou mãe, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador ou preceptor, empregador da vítima ou qualquer outra pessoa que exerça autoridade ou cuide dela. Além disso, a punição pode aumentar em 1/3 até a metade se a criança ou adolescente vítima tiver também alguma deficiência ou doença que a torne mais vulnerável. Aquele que deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas de violência contra a criança ou adolescente ou de abandono de incapaz está sujeito à pena de detenção de 6 meses a 3 anos. No Senado também foi incluída uma modificação que aumenta em 1/3 a pena para crimes contra a honra, como calúnia, injúria e difamação cometido contra crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência. Então é uma grande vitória. Apesar dessas leis não se aplicarem no caso Henri Borel, é um grande avanço para a nossa sociedade. E um outro caso que também paralisou o nosso Brasil foi o caso Lara. Prestes a completar 1 mês e meio, a família da menina Lara, de 12 anos, ainda espera por justiça. E todo esse tempo, Wellington Galindo, principal suspeito de ter cometido o crime, está foragido. Segundo a delegada, a polícia de Pernambuco está ajudando com denúncia que foi feita sobre o paradeiro dele. E enquanto nada é resolvido, a mãe da garota vai passar o próximo Dia das Mães sem essa resposta. E para você receber todas as notícias em primeira mão, ainda não é inscrito? Faça sua inscrição, ative as notificações, aquele like, você também ajuda muito a gente a trazer notícias todos os dias aqui no canal. Nos vemos logo mais para mais um boletim. Até já!